Olá a todos, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o primeiro mês de 2025, ou seja, durante o mês de janeiro. Foi um mês que correu muitíssimo bem para o meu marido. Já para mim, apesar de todas as minhas expectativas, não foi um mês muito memorável, por muito que isso me custe dizer, já que janeiro é o meu mês, também é verdade que é o mês do meu marido, fazemos anos os dois no primeiro mês do ano, mas este mês, este janeiro de 2025, tinha assim uma importância considerável na minha vida, já que atingi o meio século de existência e estava à espera que também em questões literárias, também em questões de leituras, o mês de janeiro fosse um mês memorável, este janeiro de 2025. Tinha muitas expectativas em relação àquilo que eu retirei das estantes para ler, como não sei se vocês se lembram do vídeo que eu deixei aqui com as propostas de leituras para janeiro, mas estava muitíssimo entusiasmada e o certo é que algumas dessas expectativas saíram goradas e fizeram com que, sobretudo, a segunda metade do meu mês de janeiro não fosse, para além de outras coisas que eu já vou dizer, mas não fosse de maneira nenhuma como eu estava à espera. Ou seja, de maneira nenhuma, não é de maneira nenhuma, mas não fosse memorável como eu estava à espera que fosse. Pronto. É um mês que toda a gente, do qual toda a gente tem a mesma opinião, é um mês extremamente longo, que parece que nunca mais termina. É certo que nos dias de hoje ainda mais sinto isso pelo facto de, como eu já disse em alguns vídeos, a minha escola estar desde há alguns anos a fazer a avaliação por semestres e isso faz com que em janeiro termine o semestre e haja toda uma carga de trabalho adicional, que já não é pouca nos outros meses, mas em janeiro torna-se ainda mais complicada por tudo o que está relacionado com a avaliação de final de semestre e é normal que por essas razões também o meu mês de janeiro se torne bastante longo, para juntar à festa no mês de janeiro, sobretudo não, foi na segunda metade, quase no final do mês de janeiro, fiquei doente e estive assim uns bons dias com gripe, ou seja lá o que for. Não sei o que é que foi, porque não fui exatamente ao médico para saber, mas foi ou foi o bicho outra vez, ou foi uma gripe qualquer dessas que andam por aí. Sei que foram uns dias assim bastante complicados, a tosse ainda anda aqui, agora no início de fevereiro, e por todas estas razões eu estava, claro que eu não estava à espera da doença, mas já sabia à partida que o mês de janeiro ia ser complicado por causa da situação na escola, eu estava com muitas expectativas em relação às minhas leituras. Pronto, e a coisa não correu assim tão bem como eu estava à espera. E é disso que eu vos vou dizer e que vos vou falar, mais propriamente, não é? Que eu vos vou falar daqui para a frente. Mas antes de mostrar-vos aquilo que correu menos bem, aquilo que correu melhor no nosso janeiro, quero dizer-vos que foram feitas cá em casa no total 13 leituras, sim, e dessas 13 leituras, 6 foram minhas e 7 foram do meu marido. Ou seja, ele conseguiu, em questões de livros, conseguiu ler mais do que eu. Leu 7 e eu li 6, e isto no total fez com que cá em casa fossem feitas 13 leituras, apesar de que temos uma em comum. O meu filhote começou mais uma vez a ler, depois de toda como é que eu ia dizer, toda a parte associada à avaliação também para ele de semestre ter terminado, ele regressou às leituras, regressou à leitura de um livro que já o acompanha, pai, desde outubro, é verdade, mas está a lê-lo, ainda não o concluiu e sendo assim não faz parte deste balanço mensal das leituras de janeiro. Dessas 13 leituras, e mais propriamente dessas 6 leituras que eu fiz, vou começar por aquela que foi a grande desilusão. E que foi a desistência do mês. Desistência essa que ainda me está atravessada na garganta, porque era, quiçá de todas as obras que eu retirei das estantes, aquela para a qual tinha mais expectativas. E por isso mesmo, por ter sido uma grande desilusão e por ter levado a uma desistência, vocês entendem que ainda esteja aqui atravessada na garganta.
Falo-vos de um autor que até agora nunca me tinha decepcionado, muito pelo contrário. E por essas razões, por eu já ter lido 3 obras dele, por terem sido as 3 muito boas leituras, eu estava à espera que esta 4ª leitura seguisse o mesmo caminho e não seguiu, e falo-vos do Regresso dos Andorinhões. Sim, eu desisti desta obra de Fernando Aramburu e desisti depois de ter lido, vocês conseguem entender, mais de metade da obra. A obra é gigantesca, a obra tem quase, não é quase, tem 802 páginas e eu desisti na página 447, ou seja, desisti um bocadinho acima da metade da obra, porque já não aguentava mais. Eu bem tentei, e tenho consciência disso, bem tentei levar esta leitura até ao fim, por isso é que demorei tanto tempo a desistir da mesma, por todas as razões que eu vos mencionei já. Ou seja, é um autor que nunca me desiludiu, era um autor que eu estava à espera que mais uma vez me trouxesse uma trama que eu sei que é uma trama extensa, mas uma trama interessante, uma trama complexa, com personagens também elas complexas. Estava à espera disso tudo. E para além disso, o início da obra deixou-me muitíssimo entusiasmada. Nós estamos perante um protagonista que nos diz logo no início da trama que não está contente de maneira nenhuma com a sua vida, que tem 54 anos, se eu não estou enganada, e que está mais do que pronto para pôr termo à sua vida. Já tem uma data para esse mesmo suicídio e quer, até essa data, que é daqui a um ano, quer deixar por escrito registros de como é que vai ser a sua vida durante esse último ano que ele sabe, pelo menos pensa, que será o seu último ano de vida. E temos uma obra então que está dividida por meses, e tudo isto que eu li no início deixou-me muitíssimo entusiasmada, mas esse entusiasmo foi decrescendo, até se tornar chato eu estar a ler isto, porque senti que a obra, por muito que tenha este início muito prometedor, promete mais do que cumpre. Para mim, cumpriu muito mais do que, ou melhor, prometeu muito mais do que cumpriu, mastigou muito a trama, não, é uma trama que se torna demasiado linear, não há muitos altos e baixos que nos mantenham agarrados. As personagens em si, chegamos a uma altura que já estamos fartos de saber o que é que o protagonista nos conta sobre elas, sobre ele próprio, sobre os seus familiares, sobre o seu grande amigo, sobre a própria cadela, que para mim é a personagem mais interessante que existe aqui nesta trama. Ou seja, eu fiquei farta de estar a ler sempre a mesma coisa, de não, à medida que a trama ia avançando, à medida que os meses iam avançando, de não ter nada de novo. É sempre tudo muito mastigado, muito espezinhado, muito contado ao pormenor, muito repetitivo, e eu cansei-me, já estava cansada na altura em que eu comecei a ler esta obra, porque eu comecei a lê-la mais ou menos no dia 18 e já estava cansada, porque já estava no final do semestre, estava com muita coisa. Depois também coincidiu com a doença e eu estar com este livro nas mãos, e sendo assim, disse para mim mesma, fiquei farta, e disse num dia qualquer, já não me lembro qual, mas disse, não, já não aguento mais, vou abandonar, por muito que me custe, por muito que seja uma desilusão e uma decepção que ainda não consegui engolir, mas vai ter que ser. E desisti, e vai a obra para a estante. Não sei se me vou desfazer dela, porque o meu marido leu-a e adorou-a, mas para mim foi um completo desastre, uma completa desilusão, e que vai demorar muito, muito tempo a desaparecer da minha memória, entendem? Pronto. Foi assim que o meu mês de janeiro correu mal com isto. Depois o resto das leituras que eu vos vou mostrar já a seguir correram bem, mas tudo isso, apesar de ter sido um mês que não correu, nas restantes leituras não correu nada mal, muito pelo contrário, mas foi manchado por esta desilusão e por esta decepção muito, muito grandes, e que eu não merecia no meu mês de janeiro de maneira nenhuma.
Falando-vos agora daquilo que sim eu li e concluí durante o mês de janeiro, não é. O que vocês vão ver não é nada de novidade, ou melhor, é apenas uma obra. O resto não é de maneira nenhuma novidade daquilo que eu me tinha proposto ler durante o mês de janeiro. Portei muito bem e cumpri à risca a minha TBR. Comecei o mês de janeiro com Tudo Passa de Vassili Grossman. Disse-vos na TBR e volto a dizer aqui. Não era, como é que eu ia dizer? Não é a obra para a qual eu tinha mais expectativas deste autor russo. Quero muito, 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 muito ler O Vida e Destino, sim. E a outra obra que também faz parte dessa duologia com Vida e Destino, elas ainda não moram cá em casa. Eu sei que tenho Vida e Destino na Biblioteca da Terrinha, mas um dia destes hei de trazê-la. É um valente calhamaço, tenho que estar predisposta para lê-la. E assim sendo, como esta já fazia parte das minhas estantes desde 2021, desde agosto de 2025, desde agosto de 2021, eu lia finalmente e aquilo que eu vos posso dizer é que gostei imenso. Não foi fácil arrancar esta leitura, senti-me algo perdida nas primeiras páginas. O estilo do autor é assim um bocadito denso e um bocadito complexo e estava a dar-me informações que me deixaram algo perdida, mas ainda bem que não desisti, porque ainda estive a ponderar desistir desta leitura, mas ainda bem que não o fiz, porque aquilo que eu encontrei a partir desse início pouco fácil de decifrar valeu muitíssimo a pena. Temos uma trama que nos faz, que nos apresenta algumas personagens que estiveram e que sentiram na pele e que ficaram marcadas na pele por tudo aquilo que foi a ditadura de Stalin e o pós-Stalin, ou seja, o pós a morte de Stalin, que por muito prometedora que poderia ser para essas mesmas pessoas que sofreram horrores com as deportações, com a fome, com tudo aquilo que foi a ditadura de Stalin e que não fica nada atrás de todas as ditaduras mais horrendas e bárbaras que vocês possam conhecer. Por muito depois, com a morte do ditador, poderiam pensar que as coisas teriam a possibilidade de melhorar, mas aquilo que verdadeiramente lhes faltava à vida, ou seja, a liberdade, continuou a não existir. É uma obra que eu senti que o autor serviu-se das personagens para tentar transmitir ao leitor aquilo que eram as suas ideias, os seus ideais. Como é que eu ia dizer? Não sei como é que esta obra não foi logo de imediato censurada, mas é uma obra muitíssimo importante porque é uma obra muitíssimo importante para nós percebermos aquilo que foi o horror da ditadura de Stalin e aquilo continuou a ser a vida da União Soviética após a morte do ditador e aquilo que, por muito que ele tivesse morrido, continuou a ser igual, ou seja, a privação da liberdade. E é tudo isto que nós vemos aqui muito bem, como é que eu dizer, muito bem construído. Gostei imenso, senti que sim, que houve da parte do autor a vontade de se servir de algumas personagens para, a partir delas, chegar ao leitor com aquilo que verdadeiramente ele queria, e foi uma leitura muito, muito interessante, que me leva ainda a estar mais curiosa com Vassili Grossman e com aquelas obras que são as suas obras-primas, como por exemplo Vida e Destino. Dei-lhe um 8 em 10 e foi uma boa, muito boa entrada em 2025 nas minhas leituras e recomendo, não sei se alguém já leu aí desse lado, mas se leu e se quer complementar aquilo que eu disse, esteja à vontade e o faça nos comentários. A segunda leitura que eu fiz em janeiro foi para participar no projeto da Dora, no All 80, sim, nesse projeto que a Dora Santos Marcos todos os anos leva a cabo em janeiro para celebrar o final do Holocausto. Eu tento sempre participar
e é verdade que em janeiro só eu é que participei, por incrível que pareça o meu marido não o fez, costuma fazê-lo também, porque vocês sabem o fascínio e a obsessão que ele tem pela Segunda Guerra Mundial, mas desta vez, neste janeiro de 2025, só eu é que participei no projeto da Dora e filo com uma obra que eu sabia que à partida me iria dar uma perspectiva menos conhecida daquilo que foram os grandes palcos da Segunda Guerra Mundial, uma obra da qual toda a gente que eu conheço diz maravilhas. Falo-vos de Sob um Céu Escarlate, de Mark Sullivan, uma obra que retrata uma história verídica e que retrata a vida de um herói improvável. Não é uma obra de não ficção, é uma obra baseada na vida de alguém, do Pino Lela, que é um jovem que nós vamos conhecer em Itália, mais propriamente em 1943, se eu não estou enganada, deixem-me ver, acho que não estou enganada, sim, vamos conhecê-lo a partir do dia 9 de junho de 1943. E esta obra, para além de nos fazer conhecer esse herói improvável que foi Pino Lela, e do qual eu já vou falar um bocadinho, é uma obra que nos leva então à Itália. A Itália que, como é que eu ia dizer, é um dos palcos que esteve diretamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial, mas é um dos palcos que é menos falado, e do que está aqui, que eu vos vou rapidamente ler, leva a que vocês entendam isso. 140 mil italianos morreram durante a ocupação nazi, 60 mil soldados italianos perderam a vida a lutar pela libertação da Itália, 49 mil judeus viviam em Itália quando da invasão nazi e 41 mil escaparam à prisão ou sobreviveram aos campos de concentração. Todavia, foi tão pouco o que se escreveu sobre a Batalha por Itália que os historiadores lhe chamaram a Frente Esquecida. E isso foi aquilo que mais me agradou, sou sincera, nesta leitura, enveredar por uma leitura que me levou a um palco que, como vocês perceberam, é conhecido como a Frente Esquecida da Segunda Guerra Mundial. Há poucas obras que se debruçam sobre a Itália e sobre o conflito que aconteceu no país durante a Segunda Guerra Mundial e tudo aquilo que o país e os habitantes sofreram. E aqui nesta obra nós vamos perceber um bocadinho mais como é que verdadeiramente a vida em Itália foi afetada não só pela ditadura de Mussolini, não só pelo facto de Mussolini estar ao lado de Hitler, mas também pelo facto de, depois da prisão de Mussolini, a Itália ter sido invadida pelos nazis e ter sido ocupada durante mais ou menos 2 anos até ao final da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecer isto à medida que também vamos conhecendo, porque o grande protagonista desta obra é Pino Lela, um jovem de uma família abastada de Milão e que se vai ver diretamente envolvido por questões de, quase de coincidência, vai ver-se diretamente envolvido nos esforços que a resistência fez para ajudar nomeadamente os judeus, a fugirem da perseguição nazi e a fugirem dos campos de concentração. É uma personagem inesquecível, é uma personagem que chega a nós e que percebemos perfeitamente todo esse lado heroico que ele teve, mas também todo um lado que ele ainda, quando o autor o conheceu, ainda sentia de culpa por não ter sido capaz de ajudar toda a gente que ele gostaria de ter ajudado. É uma personagem fascinante, é uma personagem que nos conquista, que nos apaixona, mas que a mim, não sei se por questões de ficção ou não sei até que ponto tudo o que está aqui é verdadeiramente real, chegou a mim como um herói que às vezes consegue desenvencilhar-se de maneira demasiado perfeita de tudo aquilo que poderia levar a que ele fosse capturado, por exemplo, pelos nazis. É uma obra muito, muito, muito interessante, é uma obra fascinante que me trouxe uma leitura muito enriquecedora.
mas que teve um lado que eu considero, posso estar a ser completamente injusta, mas que eu considero demasiado perfeito, ou seja, foi demasiado fácil às vezes o Pinulela fugir, escapar a ser capturado. E isso para mim deixou-me algo, pronto, algo incomodada, algo desconfortável. E só por essa razão é que eu não lhe dei uma nota superior. Eu dei-lhe um 8 em 10, gostei mesmo muito, mas houve aqui coisas que eu acho que não foram, pronto, pelo menos para mim, não foram tão verosímeis como eu gostaria que fossem. Mas é uma obra que eu recomendo vivamente e que vale muitíssimo a pena e que percebo perfeitamente porque é que conquista tantos leitores. A terceira obra que eu li é de uma autora que nunca me desiludiu. Falo-vos de Diane Chamberlain. Até trouxe as 3 obras que eu tenho cá em casa dela para vocês verem e que eu já li. Falo-vos do Segredo da Minha Irmã, falo-vos de Vidas Esquecidas e falo-vos de A Confissão da Parteira. Estas 3 eu já tinha lido e todas elas me tinham conquistado. É certo que não foram obras primas, não foram obras às quais eu dei um 10 em 10, é verdade, mas no mínimo dei um 8 ou um 9 a cada uma delas e estava à espera que esta 4ª obra que eu li agora em janeiro fosse pelo mesmo caminho e foi. Falo-vos de A Derradeira Ilusão. É mais uma vez uma saga familiar, é mais uma vez uma saga familiar muitíssimo bem construída, com muitos ingredientes que nos mantêm agarrados à trama, e é mais uma vez uma saga familiar que está diretamente envolvida com segredos que, como é óbvio, nós queremos saber, nós queremos desvendar, queremos muito, muito, muito perceber por que motivo, por exemplo, a protagonista desta obra está de candeias às avessas com a sua família desde há muitos, muitos, muitos anos, perceber o que é que levou a que ela se afastasse drasticamente da família e também perceber como é que foi a infância dela. É uma infância quase idílica, uma infância e adolescência quase idílica, e perceber ao mesmo tempo que, por muito que tenha sido idílica, havia alguém muito próximo de si que tinha uma doença praticamente terminal, e que também nós, à medida que vamos lendo a obra, vamos percebendo um bocadinho mais dessa doença, vamos percebendo também outras questões relacionadas com a infertilidade e a adoção. Temos aqui muita coisa que são ingredientes que eu considero suculentos e que estão muito bem misturados. A autora tem isso, mistura muito bem, dá-nos uma saga familiar muito bem construída, com ingredientes muito bem elaborados e misturados e com um estilo que me agrada, que é um estilo simples, é um estilo fluido, mas um estilo que cativa. E por essas razões eu gostei imenso desta obra. Não lhe dei o 10 em 10 porque eu consegui perceber o segredo, ainda estando mais ou menos a meados da trama, consegui entender qual foi o segredo. E por essa razão é que eu não lhe dei a nota máxima. Mas de resto, tudo o que está aqui foi mesmo muito suculento, muito saboroso e eu recomendo vivamente. Dei-lhe um 9 em 10 e, como vocês percebem, já é a 4ª obra que eu leio de Diane Chamberlain e todas elas valeram muitíssimo a pena. Não sei se ela tem mais alguma obra publicada em Portugal, mas se tiver ou se vier a ter um dia destes, eu vou querer. Vou querer porque não são, como eu disse, obras-primas, mas são obras que me agarram, que me predispõem para a leitura, que me fazem lê-la vorazmente. Eu li isto... Olha, esperem. Em 4 dias, li isto em 4 dias e valeu muito a pena, a sério, valeu muito a pena e por isso é que estou aqui a recomendar e a dizer maravilhas desta 4ª obra que eu li de Diane Chamberlain. A 4ª obra que eu li em janeiro foi no Kobo, deixo-vos ficar a capa, e foi a obra Até os Comboios Andam aos Saltos, se eu não estou enganada, não tenho para aqui, mas deixo-vos ficar a capa, de Célia Correia Loureiro. Foi a 3ª obra que eu li da Célia, já tinha lido Demência e já tinha lido O Funeral da Minha Mãe,
acho que não estou enganada, e esta foi então a terceira obra que eu li desta autora portuguesa. Sabia à partida, tinha uma noção de que esta obra ia ser diferente das anteriores, e sim, é uma obra que, não sei se eu estou a cometer ou a fazer uma grande gafe, mas acho que é uma obra que podemos associar à autoficção, porque muita coisa que está dentro dela é autobiográfico. Eu só me apercebi disso no final, nas últimas páginas em que a própria autora refere isso. Há muita carga autobiográfica nesta obra e é uma obra que eu percebi desde que comecei a lê-la, mesmo sem saber que tinha essa carga tão autobiográfica, eu percebi que foi uma obra catártica. Uma obra que, se eu não estou enganada, a autora escreveu muito rapidamente e uma obra que se nota que foi uma catarse, foi um libertar-se de tudo aquilo que ela tinha dentro, não só essa carga autobiográfica que é mesmo pesada, dura, difícil, não é, para qualquer pessoa, mas também tudo aquilo que ela tinha dentro dela e quis libertar assim, sabem, num estilo torrentoso, sim, num estilo sarcástico, mordaz, e que a autora libertou nestas páginas e fez-nos conhecer a sua vida, fez-nos conhecer essa carga autobiográfica, fez-nos conhecer também formas que eu não sei se são as dela, não é? Da Célia, de como ela lida com determinadas coisas, com determinadas pessoas, com determinados comentários, com determinadas formas e perspectivas de ver as coisas. Gostei imenso desse estilo torrentoso, nem sei se esta palavra existe, ou torrencial, não é? E de toda uma carga autobiográfica. Adorei aquilo que ela contou sobre, como é que eu ia dizer, sobre a ligação que tinha com a avó. Mexeu muito comigo essa parte, porque eu também tive uma ligação muito especial com os meus avós maternos. Senti-me muito ligada com aquilo que ela contou sobre essa ligação quase umbilical e muito terna e de muita proteção e de muito mimo e de coisas que ela conta sobre a avó, sobre um avental da avó, por exemplo. Isso ainda agora mexe muito comigo e foi a parte que mais me agradou da obra, mas foi uma experiência muitíssimo boa que eu recomendo. Não é uma obra fácil de se ler, não é uma obra fácil de se ler, mas é uma obra que me faz tirar o chapéu à autora pela coragem de tudo aquilo que é autobiográfico que ela deixou nestas páginas e por tudo aquilo que ela deixou também, da maneira como deixou e que para mim fez todo o sentido. Dei-lhe o 9 em 10. Houve uma outra coisa que a autora foi mencionada nesta obra de autoficção, se assim podemos chamar-lhe, pronto, que me deixou algo desconfortável, mas foram pequenos pormenores. O resto foi mesmo muitíssimo bom, perdão. Dei-lhe o 9 em 10 e recomendo vivamente. Está no Kobo, está disponível no Kobo Plus, quem tem o Kobo Plus, e vale muitíssimo a pena. A Célia escreve lindamente e é uma autora a ter em conta sempre, sendo esta obra mais recente, sendo as obras mais antigas, é uma autora a ter em conta e que eu verdadeiramente, da qual gosto mesmo muito. Agora, a quinta obra que eu li em janeiro também fazia parte dos meus planos e foi um empréstimo que chegou cá a casa de alguém que me segue, que é subscritora aqui no cantinho, falo da Maria Correia, e que foi um amor e uma querida em disponibilizar-se para emprestar uma obra de uma autora argentina, que é Cláudia Pinheiro, e que me conquistou quando eu li a única obra que tinha lido dela até ao momento e que está traduzida para português, falo-vos de Uma Pequena Sorte, e que também está no Kobo Plus disponível. E que foi há uns 3 ou 4 anos a melhor leitura que eu fiz no meu Outubro Hispano-Americano, juntamente com o Somos o Esquecimento que Seremos. Foi uma obra intensíssima que mexeu mesmo muito comigo e que fez com que eu quisesse, à viva força, ter mais de Cláudia Pinheiro. Não tenho acesso a mais obras dela em português, por isso a Maria foi um amor e emprestou-me a obra que comprou em Espanha e que se chama Catedrales. É dessa obra que eu vos vou falar já a seguir, mas eu acho que vou, entretanto, fazer aqui uma pausa porque estou a chegar aos 30 minutos.
Continuando, estava a dizer-vos que esta foi a quinta leitura que eu fiz durante o mês de janeiro, fazia parte dos meus planos. Foi um empréstimo da querida Maria Correia e foi então a segunda obra que eu li de Cláudia Pinheiro. E quero-vos dizer logo à partida que as expectativas eram muito elevadas, porque depois de eu ter lido uma obra tão intensa, tão maravilhosa, tão inesquecível como foi Uma Pequena Sorte, eu estava à espera que esta obra, que a Maria também a leu e que adorou, que seguisse o mesmo caminho. E seguiu. Não seguiu exatamente o mesmo caminho, já vou explicar, mas é uma obra que, apesar de não estar traduzida para português, não estar disponível em português, é fácil de ler, mesmo para quem tem poucos conhecimentos de espanhol, como é o caso da Maria, e como é o caso do meu marido, que também a leu. Esta foi a obra que nós lemos em comum durante o mês de janeiro e ele, mesmo tendo muito poucos conhecimentos de espanhol, conseguiu facilmente entender a trama. Assim sendo, mesmo que vocês, como é que eu ia dizer, não tenham um conhecimento muito vasto de espanhol e estiverem como eu completamente fascinada por Cláudia Pinheiro, vale a pena apostar nesta obra, mesmo que ela esteja em espanhol. É uma obra que está muito associada à religião, vocês conseguem perceber pelo título, e dá-nos uma visão pouco abonatória daquilo que é a religião e do peso que a religião tem nas nossas vidas. Muitas vezes um peso que nos é dado, que nos é posto nos ombros pela família que é religiosa e que acha que todos os descendentes também têm que seguir a vida religiosa, não só uma vida ativa na religião, mas pelo menos uma fé muito ativa. É esse peso da religião que nós temos aqui, associado a uma família que vê a sua vida completamente virada do avesso quando a filha mais nova é barbaramente assassinada. E é aquilo que esteve por trás desse assassínio, quem é que a assassinou, porquê que a assassinou, que nada nem ninguém pensaria de maneira nenhuma que aquela criança, aquela jovem adolescente, poderia ser assassinada. É isso que nós temos, é isso que nós queremos saber e que nos mantém agarrados à trama, ao mesmo tempo que nós vamos sentindo-nos muito desconfortáveis perante esse peso muito, muito, muito castrador daquilo que é a religião que nos é imposta desde que nós nascemos. Estes são os dois grandes fios condutores da trama. Para além disso, temos uma trama que está dividida em vários capítulos que nos vão dar a conhecer pessoas que estiveram diretamente ligados a essa personagem, a essa jovem adolescente que é assassinada. Temos então capítulos associados aos seus elementos, aos seus entes queridos, aos seus familiares e não só, e que nos vão dando a sua perspectiva daquilo que era a ligação que tinham com essa Ana. Eu acho que não estou enganada, mas acho que é a Ana que morre, sim. Como é que era a ligação que tinham com a Ana e aquilo que foi a sua vida no momento em que ela foi assassinada e, sobretudo, como é que foi a sua vida após esse bárbaro acontecimento. É uma obra que nos mantém vivamente agarrados, com um estilo maravilhoso de Cláudia Pinheiro, muito acessível, é um estilo muito acessível, mas é um estilo que nos faz questionar muita coisa. E foi uma obra que eu adorei ler. Só não lhe dou a pontuação máxima porque eu queria mais. Para mim esta obra tinha que ter muito mais páginas e tinha que me dar muito mais, sobretudo de 3 personagens que aqui estão. Da irmã do meio da Ana, do seu sobrinho e do seu pai. Estas 3 personagens tinham muito mais para nos dar. E aquilo que a autora nos deu foi pouco para mim foi pouco, mesmo para o meu marido, eu já vou dizer, ele deu-lhe a pontuação máxima, mas mesmo para ele, quando eu lhe disse que não lhe tinha dado a pontuação máxima por essas razões, ele concordou plenamente comigo.
havia aqui muito mais material para ser explorado e eu senti-me órfã dessas três personagens, queria muito mais delas, sobretudo da irmã do meio e sobretudo do sobrinho. O pai também, mas percebi o desenlace em relação àquilo que foi o capítulo do pai, mas da irmã do meio, da Lia e do sobrinho do Mateo, eu queria mais coisas. Queria mais coisas e tenho pena de não ter tido e por isso só lhe dei um 9 em 10, mas foi uma obra maravilhosa que eu aconselho vivamente, apesar de que, lá está, não está traduzida para português e vocês para lê-la teriam que a ler em espanhol. Não sei se ela alguma vez foi traduzida para português, acho que não, porque é uma obra recente, é uma obra que eu acho que a autora escreveu durante a pandemia. Olhem, maravilhoso, 9 em 10 e valeu muitíssimo, muitíssimo a pena. Para concluir o meu mês de janeiro, li uma obra que não estava nos meus planos, mas ainda bem que o fiz, porque estava a precisar dela para ficar bem disposta, estava a precisar dela para ficar com este sorriso nos lábios e para amenizar aquilo que foi a frustração gigantesca da desistência de Fernando Aramburu na segunda metade de janeiro. E assim sendo, regressei ao Cubo e regressei àquela saga que, desde que eu a conheci, deixa-me sempre com um sorriso nos lábios. Falo-vos da saga dos Bridgerton, que eu conheci em primeiro lugar através da adaptação televisiva. E foi a adaptação televisiva, a série, que fez com que eu quisesse também ler a saga no original, ou seja, nos seus livros. Da saga já li os três primeiros livros, aquele que se dedica a Daphne, ao Anthony e ao Benedict, e li agora então o quarto volume da saga, que se chama A Grande Revelação, deixo-vos ficar aí a capa, e que se debruça sobre o Colin, que é o terceiro irmão mais velho, e claro, nós vamos conhecendo o melhor quem é o Colin, apesar de já o conhecermos dos outros volumes, e vamos conhecendo a sua história de amor, não é? Uma história de amor que é de amigos a amantes, e que é uma história de amor que me deixou muitíssimo bem disposta, que eu adorei ler. É a minha segunda favorita de tudo aquilo que eu já li dos Bridgerton. A primeira continua a ser, sem dúvida alguma, a história de amor do Anthony e da Kate. Dificilmente vai ser destronada, mas a seguir vem então esta do Colin e da Penelope. É uma obra que, para além de tudo o que está associado à história de amor destes dois, não é? Que primeiro eram amigos e depois se tornaram amantes, também traz uma grande revelação, não é? Que para quem já viu a terceira temporada da série já sabe qual é, mas mesmo assim eu já sabendo qual é, gostei imenso de ler esta obra, diverti-me muito, foi uma obra que eu li rapidamente, lia em 2 dias, é certo que eu li no Kobo, mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse lido em físico, acho que também seria sido uma leitura muito voraz. É uma leitura daquelas de chiclete, não é? Que faz bem à alma de vez em quando, que não me traz nada de novidade, que eu já sei exatamente aquilo que vai acontecer, mas mesmo assim deixa-me sempre bem disposta. E dei-lhe um 9 em 10 e foi a melhor maneira de eu concluir janeiro. Foi mesmo a melhor maneira de concluir janeiro e me deixar feliz e algo esquecida daquilo que foi a grande desilusão do meu primeiro mês de 2025. Pronto. Falando-vos agora daquilo que foram... isto já está a ficar outra vez gigantesco. As leituras feitas pelo meu marido. Disse-vos que foram 7. Estão aqui todas, creio eu. Eu acho que ele... não sei se leu alguma coisa no Cubo. Deixem-me ver. Acho que não. Pronto. Leu. O que é que ele leu? Quase tudo aquilo que ele leu são coisas que chegaram cá a casa durante o Natal. Por isso, já sabem, é quase tudo novidades nas estantes. Sim. Há uma única exceção, que é esta, não é? Ele também a leu durante janeiro, disse-vos que ele deu um 10 em 10, adorou, ficou completamente fascinado com Cláudia Pinheiro. Está-me sempre a perguntar, olha, e não há mais nada de Cláudia Pinheiro? E não há mais nada de Cláudia Pinheiro? Porque ficou mesmo agarrado a esta história, ficou mesmo agarrado ao estilo do autor, a este lado mais de mistério e de segredos, deu-lhe um 10 em 10 e, tal como eu, recomendo vivamente esta autora argentina. E adorou tanto, gostou tanto, que pegou logo naquela que é a obra que também mora cá em casa. Esta, como eu vos disse, foi um empréstimo da Maria.
mas esta mora cá em casa desde os finais de novembro e ele ficou tão agarrado a Cláudia Pinheiro que depois de ter terminado Catedrales leu Helena Sabe e adorou. Eu não sei de que é que trata, nem vou ver de que é que trata, mas ele diz que os ingredientes que encontrou aqui voltou a encontrar nesta e por isso mesmo também lhe deu a pontuação máxima. Deve ser um drama familiar, deve ter segredos, pronto, tudo aquilo que lhe agrada a ele e que a mim também me apela muitíssimo. Um dia destes eu hei de chegar a este Helena Sabe e já vos prometo que vou ter que comprar mais de Cláudia Pinheiro porque é uma autora que, como vocês conseguem entender, agrada vivamente tanto a mim como ao marido e assim sendo tenho que continuar a vir cá para casa, para as estantes, neste caso em espanhol, mas não importa. Ele percebe, a partir do momento em que ele entende, não há problema nenhum em continuar a comprar esta autora em espanhol porque tanto dá para mim como para ele. Não estou a falar por ordem de leituras das obras dele, das obras que ele leu, porque peguei já nas de Cláudia Pinheiro, mas voltando agora aos inícios de janeiro, leu Rodrigues Carvalho, leu Matarás um Culpado e Dois Inocentes, que eu sei que é a sequela das Cinco Mães de Serafim. Ele adorou, deu-lhe um 10 em 10. Não vos posso explicar de que é que trata, também ainda não li as Cinco Mães de Serafim. Não sei se consegue ler esta obra sem ter lido a anterior, se alguém souber que o diga aí em baixo. Sei sim que, por exemplo, a Mónica Cabral me disse que esta obra para ela não fez sentido nenhum. Não havia necessidade nenhuma de o autor a ter escrito, para ela foi uma completa desilusão, para o meu marido não, deu-lhe a pontuação máxima, sendo assim eu fico como o tolo no meio da ponte, não sei exatamente o que pensar, mas logo se verá. Primeiro tenho que ler as Cinco Mães de Serafim e depois é que chegarei a esta. Leu também duas BDs ou duas graphic novels, duas que entraram cá em casa há pouco tempo, não é? Leu Erva, desta autora coreana, depois de ter lido A Espera em dezembro, não conseguiu esperar, não é? E leu Erva, é uma obra bem mais grossinha do que A Espera, é uma obra mais uma vez a preto e branco, não sei de que é que trata, não quero saber, porque tenho muitíssima curiosidade com estas duas novelas gráficas, tanto esta como A Espera da mesma autora, e ele adorou, deu-lhe um 10 em 10, ainda me deixa mais empolgada, pronto, talvez chegue a elas em agosto para o Agosto ao Quadrado, oxalá que sim. A outra BD que ele leu foi aquela que eu recebi em agosto, porque participei no passatempo de a arte do autor e também da Silvéria. Falo-vos de O Azul é uma Cor Quente, sim, de Julie Marot, não sei se estou a dizer bem o nome da autora. Ele adorou, deu-lhe um 10 em 10, ainda me deixa mais entusiasmada para saber de que é que trata esta obra. Sei alguma coisa, mas não quero saber muito mais. Sei que é uma obra muito bonita, também ela praticamente toda em tons de cinzento, mas com algumas pinceladas de azul, e assim sendo, é também pelas ilustrações uma obra que chama muitíssimo a minha atenção. Para além destas obras, deixem-me ver se eu não estou a esquecer-me, leu uma obra de memórias que recebeu no Natal, sim, sobre este Alexei Navalny, patriota, este homem que foi assassinado, não é? Eu não sei se estou sim, que morreu, não é? Que nós não sabemos exatamente como é que foi a sua morte, não é? Morreu em 2024, há muita coisa associada ao porquê da sua morte, não é? Não sei se estas memórias nos dão algumas luzes. Ele leu-as agora em janeiro, deu-lhe um 9,5 em 10. Não me perguntem exatamente o que é que lhe falta para os 10 em 10, porque eu pergunto-lhe, ele diz para eu não lhe fazer perguntas difíceis, é a resposta que ele me dá. Pronto, deu-lhe um 9,5 em 10, tenho muita curiosidade. Não sei quando é que chegarei a estas memórias, sou sincera, tenho muita coisa de memórias e de biografias e de autobiografias aí na estante. Esta levará o seu tempo a chegar, de certezinha absoluta, mas sei que vai ser uma leitura que também me vai agradar imenso. Não sei se alguém aí desse lado já leu, se já leu,
que diga alguma coisa nos comentários, como sempre. A última obra que o meu marido leu em janeiro veio da Biblioteca da Terrinha. Há meses que ele estava à espera desta obra, mas ela estava sempre requisitada. E sabem que o meu marido gosta muito de thrillers, gosta muito daquilo que tem a ver com o suspense e os segredos, e queria muito ler João Tordo e a sua versão mais thrillesca. E eu disse-lhe que havia esta trilogia e que ele teria que começar por Águas Passadas, que é o primeiro volume dessa trilogia da... como é que ela se chama? Pilar Benamor, sim. Leu agora, mesmo no finalzinho de janeiro, gostou imenso. É uma obra que eu acho que se lê facilmente. Percebe-se que é uma obra que, em termos de mancha, que se lê facilmente. Perguntei-lhe se ele tinha sido conquistado pela Pilar e pelos seus demónios e pelas suas adições. Ele sorriu e diz que sim. Mas deu no 9,5 em 10. Diz que gostou imenso, não me sabe explicar o que é que lhe faltou para a pontuação máxima, mas pronto, foi a última leitura que ele fez e agora já requisitamos o segundo volume, 100 anos de perdão, creio eu, mas ainda está... ainda não está disponível na Biblioteca da Terrinha. Um dia destes estará e fará parte então das leituras do meu marido. E eu não sei se me apetece muito ler esta versão mais thrillesca de João Tordo. Não sei, a ver vamos. Se me apetecer será daqui a muito tempo. E acho que já falei demais, já estou quase outra vez com 50 minutos de vídeo. Tenho mesmo que começar a ser mais sucinta. Ai, mas falei de 13 leituras, mais uma desistência, mais uma introdução onde eu me confesso, não é? Falei de tudo, acho que falei de tudo, contem-me tudinho o que é que acharam do nosso janeiro, deem-me mimo para eu esquecer a minha grande desilusão e a minha grande decepção que aconteceu durante este primeiro mês do ano. E contem-me quais foram as vossas leituras, se também tiveram alguma decepção, oxalá que não, ou se foi tudo ouro sobre azul, contem-me tudo, se participaram no projeto da Dora, alguma obra que vocês leram e que acham, têm a certeza absoluta que eu tenho que ler o mais rápido possível, digam-me tudo aí embaixo nos comentários. Eu agradeço imenso vocês estarem aí desse lado e aguentarem com estes meus vídeos obesos de obesidade mórbida. Mais um beijinho e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!